Irmãos, boa noite, graça e paz. Coube a mim, nesse momento, nessa quinta-feira, o privilégio e a responsabilidade de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento, no nosso estudo bíblico. E nessa noite nós queremos falar um pouco sobre a fé. Nós iremos nos guiar no tema Fortalecendo a Nossa Fé, com alguns ensinos e algumas bases que o apóstolo João apresenta para nós na sua primeira epístola, no capítulo 5. Já pega sua Bíblia aí, já abre ela. 1 João, capítulo 5. Inicialmente nós leremos do verso 1 até o verso 5. Mas o nosso estudo e a nossa exposição vai percorrer aí toda essa epístola, toda essa carta e outros livros também da Bíblia. Mas inicialmente, a partir aí do capítulo 5 de 1 João. Abriu aí? Então vamos buscar a direção do nosso Deus, porque nós sabemos que é Ele quem opera em nós todas as coisas e é Ele que edifica a igreja dele. Então vamos buscar em submissão, em obediência e independência dele, a instrução para a gente nessa noite. Oremos, feche seus olhos aí. Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, por toda a bondade, pela sua misericórdia, pela glória que é somente tua, pela sua graça, Deus, abundante em nós, transbordando, Deus, sobre nossas vidas. Mesmo em tempos como esse, ó Deus, tempos de tanta dificuldade, de tanta incerteza, de tanta luta, mas a tua misericórdia e a tua graça têm estado sobre nós. Por isso nós te bendizemos, por isso nós somos levados, ó Deus, a adorar o Senhor e a louvar, ó Pai, o teu nome. Deus, nesse tempo nós pedimos a sua direção, Pai, pedimos que o seu Espírito nos conduza nesse momento para a nossa edificação, para a nossa alegria, para a louvor e honra do teu nome, ó Pai. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para que o que for falado, ó Deus, aqui venha tão somente de Ti, que não seja ciência humana, Pai, mas seja a Tua palavra viva e eficaz, transformando, ó Deus, a nossa vida e fortalecendo-nos a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos na total e completa dependência e confiança no Senhor. Em nome do nosso Salvador Jesus, amém e amém. Meus irmãos, então, fortalecendo a nossa fé é o nosso tema nessa noite. Nós temos percebido que é importante e oportuno falar de fé, e nós já falamos em outras ocasiões sobre fé, porque isso tem um tempo aí que tem assolado a gente, né? Esse período de pandemia, nós temos visto Deus agir de uma forma extraordinária, mas também nós vemos muitas vezes a nossa fé sendo questionada, sendo agredida, né? As nossas certezas e as nossas convicções sob um constante ataque. E é necessário que nós estejamos calçados e firmados em algo sólido de fato, né? Algo que vai nos ajudar a passar por todo esse tempo. E olhando para essa epístola de João, nós identificamos aqui algumas verdades que ele falou naquele tempo para aquela igreja e que são extremamente oportunas e para nós hoje, né? Assim como toda a palavra de Deus que é viva e é eficaz. Quando nós... Abre aí, vamos ler para a gente poder se situar já no nosso texto. 1 João 5, de 1 a 5 inicialmente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, na caminhada cristã, nós podemos ser surpreendidos, alcançados ou afligidos em alguma medida por falta de fé. Isso não é algo incomum. Isso não é um privilégio ou algo que acomete somente cristãos novos, neófitos, recém-chegados à fé. Mas isso é algo comum. Infelizmente, isso é algo comum. E isso é algo que pode atingir tanto o novo na fé como o crente mais experimentado. Tempos de aflição, de dúvidas, de incerteza quanto ao que cremos, quanto ao que nos é prometido. Quando nós olhamos essa carta, essa epístola, que foi redigida possivelmente ali no final do primeiro século ainda, por volta do ano 90 depois de Cristo, nós vemos o apóstolo escrevendo algo lá que é relevante para nós hoje aqui. Existia uma necessidade de fortalecer a fé da igreja naquele tempo, porque alguns ensinos estavam surgindo no meio da igreja, contrariando algumas coisas de grande importância dentro da fé cristã, que são base para a fé cristã. E esses ensinamentos foram chegando de forma sorrateira, todavia com um potencial destrutivo muito grande. Então, o objetivo de João aqui é fortalecer a fé da igreja, garantindo à igreja que a vida eterna é algo real, é algo palpável, é algo que foi anunciado e é algo que nós poderíamos crer, é algo que nos espera. A carta ela vai ser redigida nesse caminho de reafirmar o ministério de Cristo, reafirmar a pessoa de Cristo e toda a obra dele. E por que isso naquele tempo foi tão oportuno? Porque naquela época, saiu do meio da igreja algumas pessoas que definiam uma filosofia que nós já temos falado dela em outros vídeos, em outras ocasiões, que defendia que espírito e corpo são coisas onde o corpo é essencialmente mal todavia o espírito é essencialmente bom. E por mais que isso possa parecer algo sem grande valor, percebam as coisas que surgem desse ensino. Por exemplo, de que você poderia fazer qualquer coisa no seu corpo, que isso não afetaria o seu espírito. Você poderia viver da forma que você quisesse, se dar aos prazeres que você quisesse, uma vez que você preservasse o seu espírito. Porque o seu espírito é bom. O espírito é bom, mas todavia o corpo é ruim. Desse ensino também, dessa heresia, desse ensino falso, também surgiu o ponto que dizia que Jesus Cristo não teria se encarnado. Porque se Jesus é Deus, se Deus é Espírito, o Espírito é bom e a matéria, o corpo é ruim, Deus Santo não poderia viver em um corpo ruim, em um corpo manchado pelo pecado. Irmãos, isso pode parecer inofensivo para alguns,
Mas perceba que isso coloca em xeque toda a fé cristã. Porque se não houve encarnação, se o Cristo não tivesse se encarnado e não tivesse padecido na cruz, não há remissão de pecados. E se não há remissão de pecados, aí sim, então não existe vida. Não existe salvação. Todavia, a igreja estava sendo levada a crer nisso naquela época. Que esse Cristo tinha sido uma grande pessoa, mas que ele não era isso, né? Que ele não era Deus encarnado. E nós só ouvimos coisas semelhantes a isso hoje, né? Que Jesus foi um grande líder, mas que todavia não é o Filho de Deus. Então, aquela igreja precisava de ter a sua fé fortalecida. E nós hoje precisamos também. Talvez a sua questão não seja essa, mas podem ter outras coisas circundando a sua mente e o seu coração e fazendo com que a sua fé seja minada, seja abalada, talvez de forma abrupta ou talvez de pouco a pouco. Então, meus irmãos, nós precisamos de reconhecer, de saber, né, que situações são essas que podem abalar a nossa fé. Que mentiras ou que circunstâncias podem chegar a nós que são capazes de nos fazer retroceder na nossa caminhada, parar na nossa caminhada cristã. Então é importante para nós, de forma inicial, identificar que situações podem causar isso em nós, podem nos fazer ter a nossa fé abalada. Duas situações, e nós vamos olhar não apenas aqui na carta de João, mas pela extensão da Bíblia, algumas situações que surgiram que fizeram com que a fé do povo de Deus fosse abalada. O que então pode abalar a nossa fé? A primeira coisa que gostaria de destacar aqui é que coisas ruins podem abalar a nossa fé. Acontecimentos que são opostos à nossa vontade, que se contrapõem aos nossos planos e aos nossos objetivos, podem abalar a nossa fé. Nós estamos vivendo esse tempo onde uma pandemia, um vírus mundial, e muitas pessoas estão perdendo a sua fé. Muitas pessoas estão deixando de crer. Muitas pessoas, diante dessa dificuldade, estão abandonando a Cristo. Estão maldizendo Deus. Estão descrentes no controle de Deus sobre todas as coisas. Algumas pessoas não conseguem entender como é possível e se questionam, mas como é possível um Deus que se diz amoroso permitir algo assim? Como nós ouvimos esse tipo de afirmação? Então nós precisamos de fortalecer a nossa fé, sabendo que pode abalá-la, para então a gente poder se defender, poder se preparar para esses ataques. E, irmãos, circunstâncias adversas à nossa vontade, coisas ruins podem abalar a nossa fé. Quando nós olhamos, né, a trajetória do povo de Deus na Bíblia, nós vemos situações onde as estratégias, as capacidades, os recursos, a saúde e a própria vida foi colocada em xeque. E nós vemos muitas vezes o povo caindo e deixando de crer em Deus. Em Êxodo 32, no versículo 1, nós temos aquele momento em que Moisés está no monte sendo instruído por Deus e o povo achou que ele estava demorando demais e o povo começa a se inquietar e a se desesperar. Então diz o texto que eles vão até Arão e eles comprimem Arão para que ele faça deuses para aquele povo poder adorar e ir diante deles. Então, irmãos, o povo simplesmente se afastou diante de um momento que eles julgavam ser ruim, onde eles estavam sem a liderança física de Moisés ali, e eles são levados a adorar outros deuses, os deuses que eles conheceram em outros tempos, lá ainda na escravidão. Irmãos, as estratégias naquele momento, toda a estratégia
tudo que tinha sido exercido por Moisés, por Deus, por intermédio de Moisés, aquele povo esqueceu de tudo isso, esqueceu que Deus tinha um plano que era libertá-los. Então eles têm a sua fé abalada e se quedam a adorar outros deuses, a depositar a fé deles em outras coisas. Também nós temos em Números mais um episódio onde os espias vão até a terra prometida e eles vão conhecer, ver o que tem, e eles voltam falando das coisas que eles encontraram lá, da riqueza e de toda a fartura que existe naquela terra. Mas eles falam também que naquele lugar existem pessoas muito grandes, fortes, né? Que o povo, que existem vários inimigos habitando naquelas terras e que existiam homens gigantes naquelas terras. E esses homens, eles dizem que eles olhavam para eles e eles eram como gafanhotos diante deles, e eles olhavam para aqueles homens do povo de Israel também como gafanhotos. Então a capacidade daquele povo ali, a noção que eles tinham da própria capacidade foi reduzida a nada. Eles se viam como insetos diante de outras pessoas, e a fé deles em um Deus que os daria a conquistar aquela terra simplesmente se foi. Simplesmente se dissolveu, né? E eles se atemorizaram por isso. Situações ruins, situações de oposição, situações onde a conquista do objetivo não é tão fácil. Existe um caminho, existem batalhas a serem travadas. E essas situações podem fazer com que a sua e a minha fé venha a ruir. E nós precisamos saber que nós iremos encontrar com elas. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós temos também Jó, quando nós olhamos para a vida de Jó, no seu momento crítico, né? Quando ele já perdeu tudo e quando a própria saúde que ele tem começa a se esvair, nós temos ali, ainda que ele esteja preservando a fé dele, ao seu lado a sua esposa, perguntando isso: olha, por que você ainda preserva a sua integridade? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? É muito melhor. Então, no momento que falta saúde, às vezes a sua fé pode ser abalada. Talvez se o Covid chegar na tua casa, se a enfermidade chegar na sua casa, isso pode ser um motivo para que você fraqueje, para que você abandone a sua fé. Todavia, nós precisamos estar cientes de que isso tudo pode acontecer. Mas não são só coisas ruins, né? Não é só o desemprego, não é só a fome, não é só a nudez, não é só a morte pode tentar, né, nos separar de Deus. Mas existem situações opostas, coisas boas. E esse é um segundo ponto aqui. Coisas ruins podem tentar abalar a nossa fé, mas as coisas boas também. Por certo, você conhece pessoas que, diante do que tem, da saúde que tem, ou dos recursos, ou do dito poder que tenha, da influência que tenha, confia em si mesmo. E esquece da existência de um Deus que reina sobre todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas e governa todas as coisas. Não são poucas as vezes que também o povo de Israel, num tempo de alegria indizível, de bonança e de prosperidade no povo, se esquecia de Deus, se afastava de Deus e ia adorar outros deuses. Situações boas, situações confortáveis, o povo prosperava, o povo tinha vitória nas batalhas. E ao invés de guardar o coração, de guardar a fé, eles abriam a guarda e permitiam que elementos estranhos ao culto a Deus fossem vivenciados ali dentro daquele povo. Nós temos Jonas também como um exemplo de alguém que viu algo maravilhoso acontecer no momento que Deus derrama, após ele ter anunciado o juízo de Deus sobre Nínive. Os ninivitas se arrependem, pecadores se arrependem, e aí Deus os perdoa, derrama a misericórdia dele sobre aquele povo. E aí nós temos o profeta vendo pecadores sendo salvos, restaurados por Deus, se aborrecendo com isso.
algo maravilhoso, algo belo, algo que, por certo, é festa no céu. Todavia, para Jonas, isso foi um motivo de tropeço. Todavia, para ele, isso foi um motivo de uma amargura, uma tristeza, uma angústia terrível, a ponto dele pedir a morte para Deus. Porque ele não queria ver aquilo, ele não queria ver a graça de Deus sendo operada. Todavia, ela foi operada. Todavia, a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. Irmãos, a igreja, desde o seu início, também tem vivido experiências assim. Quando, tendo recebido a salvação por meio da graça de Deus e toda a liberdade que Deus dá, transforma isso em libertinagem. Talvez você, eu, em alguma medida, possamos fazer isso em nossa vida. Tendo recebido de Deus coisas tão maravilhosas, colocamos essas coisas no lugar do próprio Deus. Talvez o seu bom emprego, talvez a sua família bem estruturada, talvez a sua boa saúde, talvez a gente poderia falar de diversas bênçãos e frutos da boa mão de Deus. Talvez isso, por melhor que seja, tenha te afastado de Deus. Não te feito estar diante dele em dependência. Talvez o seu braço e a força dele esteja te afastando de Deus. Então, meus irmãos, percebam que é algo perigoso e que nós devemos cuidar, porque se situações ruins podem nos afastar, tanto quanto situações boas, então o que nós devemos fazer? Como, então, guardar a nossa fé? Como, então, fortalecer a nossa fé? E, diante do que João falou e escreveu nessa carta, nós gostaríamos de destacar algumas coisas, algumas verdades que nós precisamos de alimentar de forma constante para ter a nossa fé fortalecida. João nos dá alguns caminhos para nós nutrirmos uma fé que seja genuína. Primeiro, nós precisamos de saber, nós precisamos de conhecer, nós precisamos de conhecer a fé, e a fé certa. Uma mentira que já soa como verdade para muitas pessoas é que todos os caminhos levam a Deus. Que o que importa é crer. Você tem que crer em alguma coisa, não importa no quê. Você tem que ter alguma religião, não importa qual. Ela vai te fazer sentir bem, ela vai te fazer uma pessoa melhor. Irmãos, isso são mentiras que Satanás tem colocado no coração das pessoas há muito tempo. E muitas pessoas estão enveredando por esses caminhos e estão se afastando de Deus. Então, uma primeira lição que nós precisamos de tirar para nós é que nós precisamos saber, conhecer a fé verdadeira. E a fé verdadeira, João fala aqui para nós, no capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Naquele tempo isso estava sendo questionado, que Jesus Cristo era Filho de Deus, e que Jesus Cristo encarnou, e que Jesus Cristo morreu na cruz. Isso estava sendo questionado naquela época, e nós vemos isso sendo questionado hoje também. Talvez ainda que não de uma forma tão aberta, mas talvez no seu coração você tenha dúvidas quanto a isso. Talvez essas coisas não estejam tão firmes no seu coração e você precisa de guardar inicialmente essa certeza de que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o Messias que foi prometido lá no Éden, aquele que nos restauraria o acesso ao Pai, que seria a ponte, o elo de ligação, a nossa religação com o nosso Deus. Essas coisas que nós temos ouvido, elas funcionam bem como um anestésico. Essas coisas de que vários caminhos levam a Deus. Todavia, não é o suficiente para que você seja salvo, para que você chegue a desfrutar da vida eterna. Nós vemos aqui também que João ele inicia a carta dele falando
apresentando ali 4 sentenças. Se você voltar ali no capítulo 1 dessa carta, a partir do verso 1, ele fala que o que era, aquele que era, o que nós ouvimos, o que nós vemos, e ele fala também o que tocamos. João está falando de uma fé, ele já está falando de uma existência, da existência de um Deus que antecede todas as coisas. Da existência de um Deus que não dependeu do imaginário humano ou de ação de alguém para existir. Ele sempre existiu. Ele sempre foi Deus. E ele diz que esse Deus que sempre foi apresentado a ele. Ele ouviu a respeito disso. E tendo ouvido a respeito desse Deus, ele também o viu em Cristo Jesus. E ele pôde crer nisso. E ele também foi tocado por esse Cristo. Ele pôde ver, pôde caminhar lado a lado com Cristo. Irmãos, essa crença em Deus, essa crença em Cristo, essa fé nós precisamos de conhecê-la. Da mesma forma que João diz que ele tem conhecido que esse Deus foi dado a conhecer para ele através de Jesus Cristo, nós também precisamos de conhecer sobre esse Cristo, de conhecer e aprender dele. É o ponto inicial para nós fortalecermos a nossa fé. Não tem como nós estarmos fortes para enfrentar tanto situações ruins como situações boas ao lado de Cristo se nós não buscarmos conhecê-lo. Então medite na palavra dele, busque a presença dele a cada dia, ore para que ele te traga o esclarecimento, para que o Espírito Santo dele habite em você e faça desvendar os seus olhos às verdades dele. João fala, né, que o que ele tem visto e ouvido é isso que ele anuncia. Não aquele ensino falso de que Cristo não era, de que Jesus não era de fato Deus, de que Jesus não poderia ter sido encarnado, mas sim que ele era Deus e que ele era Filho de Deus e que ele veio e de fato morreu pelos nossos pecados. Um segundo ponto que nós podemos apresentar para fortalecer a nossa fé é que nós precisamos de exercitá-la. Nós precisamos de conhecê-la. Mas não basta saber, é preciso viver. Não basta saber que Cristo é o Filho de Deus, mas é preciso viver como que esse Cristo viveu, como os ensinamentos que ele trouxe. E nós vemos aqui no capítulo 5, a partir do verso 2, no verso 2 e no verso 3, João falando: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmão, você consegue perceber que, conhecendo desse Deus, nós somos atraídos por ele, levados a nutrir por ele amor. E o amor a Deus é revelado e evidenciado em nós na medida que nós amamos ao nosso próximo. Porque isso é cumprir o mandamento de Deus. Amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Então não basta apenas estudar e conhecer de Deus, nós devemos evidenciar isso na nossa vida diária, de forma prática. Nós precisamos amar a Deus. Nós amamos a Deus obedecendo aos mandamentos dele. E o mandamento dele é que nós amemos uns aos outros. O amor a Deus é a marca fundamental de uma fé genuína. E isso é evidenciado à medida que nós amamos o nosso próximo, em obediência ao nosso Deus. Então, irmãos, para os que são nascidos de Deus, isso é algo que não é possível não exercer. Não tem como nós amarmos, dizermos que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos ao nosso próximo. Então, um caminho para que você fortaleça a sua fé é exerça amor ao seu próximo. Exercite o seu amor ao próximo. Assista-o, suporte-o, caminhe junto, né? Tenha comunhão
Nesse tempo a gente não está podendo estar junto de forma física, mas nós precisamos de usar todos os recursos possíveis para falar do nosso amor e mostrar o nosso amor ao nosso próximo. Irmãos, isso não é algo difícil. Para aqueles que foram alcançados por Deus, isso não é algo penoso, isso não é algo impossível. Se você parar e analisar, e eu te faço uma pergunta, é mais difícil andar na luz ou andar no escuro? Você, por certo, vai dizer que é mais fácil andar na luz. Andar no escuro, sem ver para onde se vai, é algo perigoso até. E para nós, que somos chamados por um Deus que é luz, e João fala isso nos capítulos anteriores, e se você voltar um pouquinho você vai ver isso, ele diz que Deus é luz, e em Deus não há treva qualquer, não há treva nenhuma. Então, para nós, a nossa caminhada precisa de ser uma caminhada na luz. Se nós temos esse Deus, se nós dizemos que a nossa fé está calçada nele, nós precisamos de obedecer os mandamentos dele, de amá-lo sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo e buscar viver na luz, caminhar na luz do nosso Deus. Então, meus irmãos, obedecer os mandamentos de Deus não deve para nós ser algo penoso. João fala aqui que isso não é penoso. E quando nós olhamos outras passagens, como em Samuel 15, nós temos uma afirmação que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Para o crente, o prazer do cristão genuíno, o prazer de alguém que professa essa fé em Cristo, deve estar em obedecer aos mandamentos dele, não em outras coisas. E nós fortalecemos a nossa fé quando nós fazemos isso. Quando nós conhecemos a respeito dele, conhecemos a respeito de Deus, conhecemos a respeito da fé verdadeira. E quando nós exercitamos isso. Então, conheça e exercite a sua fé. Exercite a sua fé amando o próximo. E, por último, um último ponto ainda para nos ajudar nessa nossa caminhada de fortalecimento da nossa fé, é da mesma forma que nós precisamos de saber da fé que é verdadeira, alimentá-la, nós precisamos saber também de algo que é falso. E nós precisamos de não amar isso. Da mesma forma que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós não devemos amar o mundo. E João fala isso nos capítulos que vêm antes, né? No capítulo 2, a partir do verso 15. Capítulo 2 de João, verso 15 e verso 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, irmãos, nós precisamos de saber isso. Nós não devemos amar o mundo. Fortaleça a sua fé, não nutrindo no seu coração amor pelas coisas que há no mundo. Fortaleça a sua fé, não colocando a sua esperança nas coisas que há no mundo. Fortaleça a sua fé, não buscando alegria e tentando desfrutar dos prazeres que o mundo oferece, das filosofias que são apresentadas pelo mundo, das facilidades que são apresentadas pelo mundo. Mas ame a Deus. Fortaleça a sua fé amando a Deus, amando ao próximo, crendo nesse Deus. E, por final, você seria capaz de investir seu tempo, seu recurso, as suas habilidades em algo que você sabe que falhará? Se você tiver que iniciar uma atividade qualquer, tendo certeza absoluta que ao final tudo vai dar errado, você vai iniciar? Se você tiver a oportunidade de iniciar um empreendimento sabendo que ele não vai ser próspero, você faria? Se você for investir
seus recursos em uma empresa na certeza de que ela vai falir, você o faria? Com certeza não. Então, meu irmão, não invista, não coloque a sua fé no mundo, porque esse mundo está falido. Esse mundo está fadado ao fracasso. Isso precisa de estar muito firme no seu coração. Deposite a sua fé no que é eterno, em Cristo Jesus. Não deposite a sua fé, seus anseios mais íntimos, a sua satisfação em um mundo que vai acabar de fato. Está fadado ao fracasso. Guarde o seu coração, fortaleça a sua fé. Apegue-se com o que é eterno e não com o que é finito, não com o que será destruído, não com o que vai receber juízo e a ira de Deus, porque esse é o caminho que o mundo seguirá. Ele está seguindo nesse ritmo, né? Então, irmão, guarde a fé, fortaleça a sua fé. E por fim, então, nós iremos ler aqui os dois últimos versos, verso 4 de 1 João 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meu irmão, você tem como... A escolha está diante de você, né? Depositar a sua fé em Deus ou depositar a sua fé no mundo que já foi vencido. E foi vencido por Cristo. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E se é através dela, nós devemos fortalecê-la. Nós devemos alimentá-la com o que vem do próprio Deus. E que Deus te ajude nisso. Que essa palavra possa ser uma palavra de encorajamento para você nesse tempo de aflição, nesse tempo de dificuldade. Que a misericórdia de Deus possa estar sobre a sua vida, que a graça de Deus possa estar sobre você, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu e o meu entendimento. Porque todos nós carecemos da ajuda do nosso Deus para caminhar em fé, né, e poder chegar lá no final e apresentar a Deus essa nossa fé, a qual nós guardamos. Então, que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo aqui. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a conhecer mais do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos atraia ao amor ao Senhor sobre todas as coisas. Que amando ao Senhor, ó Pai, nós possamos amar ao nosso próximo em obediência ao Senhor. E, ó Pai, calça o nosso coração na eternidade, ó Pai. Coloque os nossos olhos na eternidade. Não permita, Deus, que os nossos anseios mais íntimos, ó Pai, sejam presos a esse mundo que vai acabar, que vai passar. Mas calça, Deus, a nossa fé na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos. Amém e amém. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus.